Olá! Na sessão plenária desta quinta-feira, o presidente Eunício Oliveira anunciou que na semana que vem começam a funcionar as 12 comissões permanentes da Casa que ainda não haviam sido instaladas. Desde o fim do recesso parlamentar, a única comissão permanente do Senado que funcionou foi a de Constituição e Justiça. Não dá mais para não instalar as comissões, presidente. Que a gente fica pela manhã todo mundo aqui que nem zumbi, procurando o que fazer, quando nós poderíamos estar nas comissões trabalhando normalmente pelo número de projetos que Vossa Excelência tem encaminhado às comissões. Essa presidência fez, como colocou Vossa Excelência, um apelo aos líderes para encaminhamento das comissões e, para nossa alegria, eu recebo agora a comunicação do secretário-geral da mesa, doutor Bandeira, que os nomes para as comissões já foram encaminhados à mesa. A partir da terça-feira, o mais idoso da comissão, Só obrigado. vai ter a prerrogativa regimental de instalar as comissões temáticas da Casa. O Senado discute vários projetos que tratam de violência contra a mulher, direitos trabalhistas femininos, direitos maternos. São muitos temas. Nós fomos às ruas para saber as maiores dificuldades enfrentadas por elas. Veja agora algumas propostas em discussão por aqui que poderiam mudar a vida de mulheres como Ana Regina, Gabriele, Rafaela, Raquel e Sueli. Sim, violência a gente passa todos os dias, né? A gente sai de casa, a gente sofre algum tipo de violência, é um jeito de olhar, um jeito de falar, um jeito de analisar a gente, assim, o jeito que a gente está vestida. Teve uma vez que eu estava na 8ª série, estudando numa escola pública, e no intervalo a gente fez uma rodinha de amigas. Todas as meninas, tinha mais ou menos umas 8, todas elas tinham uma história de abuso para contar. Eu achei isso um absurdo, porque eu não sabia que tantas meninas passavam por isso. Tá complicado, assim, porque a gente não consegue pular o carnaval tranquilamente, a gente não consegue sair na rua tranquilamente, porque sempre tem algum tipo de violência que a gente passa e fica complicado, né? Porque a gente fica nesse limbo de, cara, o que eu faço? Eu deixo de frequentar os lugares, eu frequento eles num horário determinado, eu me privo dessas coisas ou eu toco dane-se e é isso, entendeu? E a violência, às vezes, ela é velada. A gente sofre todos os dias esse tipo de violência. É velada. Que você é incapaz, você é menor. Sempre. A mulher já chega grávida. Eu quero um parto normal. Vamos ver se vai dar. A primeira coisa que o médico fala. Essa questão que acaba obrigando a mulher, que eu não vou perder meu tempo esperando o seu filho nascer, né? Você sofreu algum tipo de violência obstétrica? Sim, eu senti na pele e... assim, é muito complicado, sabe? Porque, tipo assim, é como se essas mulheres, a gente, tipo, como se a gente não fosse humana, sabe? Realmente, assim, O que nós sentimos é uma diferença salarial, uma diferença de oportunidade de trabalho. Muitas vezes você vai concorrer a uma vaga e você está perto de um rapaz, você vê nitidamente a preferência da vaga e para o sexo masculino. Por exemplo, em todos os estágios que eu já fiz, quando eu era do ensino médio, em todos eles eu fui assediada. E assim, eu via que os outros estudantes, eles não tinham que lavar copo, de entregar cafezinho, essas coisas, e eu tinha. Por quê? Só porque eu sou mulher? Até lavar banheiro eu tinha que fazer. E nenhum menino fazia, então é sério. Já sofri também pelo fato de fazer entrevista e falar que tenho filho e as pessoas não querem, porque acham que isso vai influenciar, né?
tô uma mina preta, tô na universidade, então é uma luta, é uma representatividade, é uma batalha diária se manter aqui dentro, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto da periferia. E a gente precisa criar núcleos femininos de política, a gente precisa criar núcleos femininos de empoderamento político, porque quando você se empodera, você, dentro da universidade, enfim, você vira um agente político. Então, assim, você vira porta-voz de muitas pessoas que se sentem silenciadas. Eu não vejo os governos fazendo muita coisa pela gente, sabe? Eles não passam pelo que a gente passa, então eles não sabem. Não sabem, inclusive, como ajudar a gente. E eles nem tentam, muitas vezes. Ter uma voz dentro do parlamento, ter uma situação de defesa da mulher, ter uma mulher que vá conduzir a nação, como a presidenta Dilma esteve no poder, eu acho que traz mais oportunidades pela forma de ver, né? O olhar feminino é um olhar diferenciado. Que a gente se fortalece a partir do momento que a gente vê também as barreiras, né? A gente cria força. A partir do momento em que surgem mais oportunidades para conscientização feminina, a situação vai mudar. Porque quando eu me vejo como um ser atuante e um ser que modifica a sociedade, eu passo a ter mais autonomia, mais independência e passo a atuar nessa sociedade. Enquanto eu me modifico, eu carrego comigo mais pessoas. A minha ação de mudança influencia outras pessoas no meu entorno. Na Semana da Mulher, senadoras fizeram um balanço dos problemas que precisam ser enfrentados para garantir respeito aos direitos da população feminina. Para a senadora Vanessa Graziotin, o maior desafio é aumentar a participação política das mulheres, que não passa de 10% no parlamento brasileiro. O índice coloca o país na penúltima posição em todo o continente americano, à frente apenas do Haiti. Eu acho que a gente consegue avançar bastante na área do enfrentamento da violência no mundo do trabalho um pouco, mas o nosso grande gargalo, por incrível que isso possa parecer, está exatamente na subrepresentação política. Nos últimos anos, o Senado fortaleceu a luta feminina com a aprovação de 3 projetos que viraram lei. A 13.104, ou Lei do Feminicídio, transformou o assassinato de mulheres por razões de gênero em crime hediondo. A Lei 13.271 proíbe a revista íntima de funcionários em locais de trabalho, exigência que trazia muito constrangimento às mulheres. A Lei 13.306 garante o direito de atendimento no ensino infantil de crianças de 0 a 5 anos, facilitando a vida da mulher que trabalha. Em outra frente, a Procuradoria da Mulher no Senado tem contribuído para amplificar a voz das mulheres no Congresso e divulgar dados e pesquisas relacionados com essa pauta. A necessidade de mais e melhores informações sobre a realidade da mulher levou o Senado a criar ainda o Observatório da Violência contra a Mulher. O fato de não termos dados oficiais seguros fazia com que as políticas públicas e os poucos recursos que tínhamos e que temos fossem mal alocados, mal aplicados. Com base nisso, nós resolvemos, talvez no mundo seja o primeiro caso, criar o Observatório da Mulher dentro de um poder legislativo, no caso o Senado Federal. Pesquisa recente do Observatório apontou o crescimento dos assassinatos de mulheres negras. Mostrou ainda que em 2014 ocorreram 50.438 casos de violência contra as mulheres e uma taxa de 48,1 estupros para cada grupo de 100 mil mulheres. Mas a coordenadora da pesquisa alerta que apenas 10% dos casos são notificados. E há dificuldade para obter dados dos estados. 12 deles deixaram de enviar as informações solicitadas. É preciso investigar mais isso também. Onde se dão essas mortes? É no ambiente doméstico? É no ambiente externo? É na rua? Por quê? É preciso investigar a questão do racismo, é preciso investigar a questão do racismo institucional. Hoje à tarde vai haver uma audiência pública da Comissão de Agricultura na Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A reforma da Previdência e o impacto para os trabalhadores rurais é o tema do debate.
Estou promovendo em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, na maior feira da produção agrícola, a Expo Direto, um debate sobre as questões relacionadas à reforma rural, porque tem um compromisso com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do meu estado, no sentido de não votar, não aprovar nada que venha colocar em risco direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do meu estado. Penso que a reforma da Previdência é inoportuna porque é um governo de transição e esse governo de transição começou de forma errada a promover essa reforma e tendo perdido até agora a guerra da comunicação. Então é muito difícil você conseguir avançar numa reforma que sensibiliza demasiadamente homens e mulheres, aposentados ou não, em torno do que vai acontecer com a proposta que o Poder Executivo encaminhou. Senadores e deputados que analisam a medida provisória com mudanças na lei das concessões de serviços públicos fizeram na quinta-feira a segunda audiência pública sobre a matéria. Rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Quando o governo não tem dinheiro para manter serviços como esses, ele passa a bola para a iniciativa privada, por meio de leilões e licitações. As empresas pagam pela autorização para explorar esses serviços por um prazo de 15, 20, 30 anos. São as concessões. A concessionária fica responsável pela manutenção e melhoria daquele patrimônio, enquanto ganha dinheiro com ele. Algumas concessões dão tão certo que as concessionárias gostariam de garantir a renovação dos contratos antes mesmo que eles terminem. Outras dão errado. A empresa não cumpre o que foi prometido. O governo gostaria de poder interferir nos dois lados dessa história, o que hoje não é permitido por lei. Por isso, ele enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza a relicitação e a prorrogação de contratos de parceria. Com a prorrogação, as concessionárias que estão tendo sucesso no negócio teriam mais facilidade para investir. Já com a relicitação, o governo pode romper os contratos a partir de um acordo amigável, sem disputas judiciais. Caso a concessionária adere ao processo, que é uma coisa voluntária, uma tramitação seja uma coisa bem breve e que ela não fique proibida de contratar com a administração. Ela só não vai poder concorrer no lote, na concessão que ela está executando. Uma comissão mista de deputados e senadores está analisando a medida provisória 752. Estão previstas 4 audiências públicas. Da primeira, participaram representantes do setor de aviação. As concessionárias reclamam da crise econômica e querem que seja incluído na MP um alívio no pagamento de outorgas. A gente pague menos outorga nesses 3 primeiros anos, só para o entendimento maior de todos, a outorga é como se fosse um aluguel anual, certo? Que a concessão paga por explorar cada sítio aeroportuário. A segunda audiência debateu especificamente as estradas. O presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, César Borges, que foi ministro dos Transportes no governo Dilma, reclamou da mudança de regras a cada novo presidente da República. Ele criticou a proposta de relicitar as concessões que estão com problemas, o que chama de medida simplista. César Borges pede uma readequação dos contratos existentes, com base na realidade da economia. Simplesmente se negocia com quem já está no trecho. Não, tira-se quem está no trecho, paralisa-se todas as obras e entra-se no processo de reestudar, e que fica ainda o concessionário obrigado a manter durante todo aquele tempo, que ninguém sabe quanto levará esse tempo para uma nova licitação. O governo diz que o número de descumprimento de contratos é considerável e que o objetivo da medida provisória é exatamente buscar saídas legais. Esse é um processo que ele procura trazer uma solução menos traumática. Os parlamentares relataram vários casos de rodovias
rodovias que estão paradas ou funcionando de forma precária. Algumas são administradas pelo governo, outras por empresas citadas na Operação Lava Jato. A BR-040 hoje está numa situação delicadíssima, até porque a empresa que está executando, o consórcio que está executando, que é a Triunfo, tem um bloqueio hoje no BNDES, e os usuários diários que pagam lá 12, 13 reais. Como é que fica isso? Acha que a concessionária não faz a obra, fica tudo bonito? Quem está respondendo na Lava Jato não sou eu, não. Quem está lá é a Triunfo, quem está lá é o Odebrecht. Integrantes da comissão reconhecem a necessidade de resolver de forma ágil os problemas das rodovias, mas questionam a falta de punição. Eu vejo como um sistema que deve resolver os nossos problemas de infraestrutura e não se tornar um sistema viciado com inadimplências que não sejam punidas. Nós precisamos estudar para fazermos um texto de lei que realmente atenda às necessidades do que é plausível, do que é correto, do que é certo. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui mesmo na programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela companhia. Continue com a nossa programação.